Nesta aula, vamos falar sobre locações operacionais versus locações financeiras. Vamos aprender os conceitos e características de cada tipo de locação, as principais diferenças contabilísticas e fiscais, as vantagens e desvantagens de cada modalidade, bem como como tomar decisões mais estratégicas e vantajosas, tanto fruto do que vamos aqui aprender. Eu sou Ki Honda, formador em Contabilidade e Fiscalidade. Seja bem-vindo a esta aula. Vamos começar esta aula explorando o conceito de locação. A locação é um acordo estabelecido em que um dos contratantes, neste caso o locador, cede, isto é, concede ao outro contratante, que é o locatário, o direito à utilização de determinado ativo por um período de tempo, por um prazo específico, tendo como contraprestação um pagamento ou então uma série de pagamentos. A locação pode qualificar-se como locação operacional ou locação financeira. Portanto, é um acordo existente entre pelo menos dois contratantes, sendo um deles o locador, que é a entidade que vai locar o ativo, pronto, vai ceder ao outro contratante o direito à utilização do ativo, e a outra entidade é a locatária, que vai ser então a entidade que vai beneficiar ou vai obter o direito à utilização do ativo locado. E este acordo vai ocorrer por um período de tempo, um prazo estipulado, envolvendo uma contraprestação na forma de pagamento ou então uma série de pagamentos. Quem paga? O locatário é que vai pagar ao locador. E estamos aqui a ver que a locação, portanto, subdivide-se ou classifica-se em locação operacional ou locação financeira. O Plano Geral de Contabilidade angolano apresenta pouco conteúdo relativamente às locações. Aliás, ele remete-nos às normas internacionais de contabilidade. E um caso específico é a IAV 17, portanto, que trata das locações. Então, qual a diferença, então, entre locação operacional e locação financeira? Uma locação é classificada como uma locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Ou seja, fim do contrato, o acordo, o locador vai transferir substancialmente ao locatário o quê? O título de propriedade do ativo. E ao lhe transferir o título de propriedade, logo, todos os riscos e vantagens inerentes àquele ativo passam a estar então sob, digamos assim, sob a responsabilidade do locatário. Então, na locação financeira, o desfecho do acordo é que ocorre a transferência substancial do ativo para o locatário, concedendo-lhe o título de propriedade. No entanto, uma locação é classificada como uma locação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Aqui já é diferente. Portanto, o locatário, no final do acordo, portanto, obter o título de propriedade do ativo, ou seja, não vai suportar todos os riscos, nem vai beneficiar de todas as vantagens inerentes ao ativo. Isto, em geral, acontece do seguinte modo: o locatário depois tem que devolver o ativo à entidade locadora. É o que vamos ver neste caso prático sobre locação operacional.
Por exemplo, a sociedade ABK Serviços de Consultoria Contabilística e Fiscal Limitada, em certos períodos do ano em que há maior procura pelos seus serviços, utiliza as viaturas ligeiras da Sociedade de Aluguer de Veículos Limitada durante um determinado prazo, ao fim do qual procede à devolução das viaturas, mediante o pagamento de uma renda pela utilização das viaturas. Então estamos aqui a ver, a ABK é uma entidade, uma empresa que presta serviços de consultoria contabilística e fiscal e em alguns períodos do ano, por exemplo, nos períodos em que há muita procura pelos seus serviços, ela necessita de utilizar viaturas para se deslocar. Então vai alugar viaturas ligeiras da Sociedade de Aluguer de Veículos durante um determinado prazo, acorda um prazo. Findo este prazo, a ABK deve devolver a viatura à sociedade de aluguer. Neste caso, a sociedade de aluguer é a entidade locadora e a ABK é a entidade locatária. Ok. E, portanto, neste acordo, ocorre o pagamento de uma renda pela utilização das viaturas por parte da ABK Limitada. Ora, a 30 de dezembro de 2025, a ABK Limitada pagou por transferência bancária uma fatura relativa ao aluguer das viaturas no último trimestre de 2025, ao valor de 300 mil kwanzas, mais IVA à taxa de 14%. Então, isto quer dizer que a ABK alugou as viaturas da Sociedade de Aluguer de Veículos Limitada no último trimestre de 2025. E, a 30 de dezembro, recebe a fatura no valor de 300 mil kwanzas, mais IVA à taxa de 14%. Então, como vemos aqui, é uma locação profissional, sim, porque no fim do prazo, a entidade locatária deverá devolver o ativo à entidade locadora. Ou seja, portanto, os riscos e as vantagens inerentes ao ativo, no caso viaturas, não são transferidos substancialmente à entidade locatária. Como contabilizar isto dentro da empresa? Como vamos contabilizar isto? Ora, temos que olhar para duas vertentes. Temos que olhar para a vertente ou perspectiva do locador, que é a Sociedade de Aluguer de Veículos Limitada, e depois temos de olhar para a perspectiva da entidade locatária, que é a ABK Serviços de Consultoria Contabilística e Fiscal Limitada. Como é que vamos contabilizar na perspectiva do locador? Então, já reparamos que a entidade, portanto, a Sociedade de Aluguer de Veículos, dentro do seu objeto social, ela presta o serviço de aluguer de veículos. É um serviço que ela presta. Logo, o rédito, portanto, o proveito dessa operação deve ser reconhecida na conta de proveitos. Que temos aqui a conta 62, prestação de serviços, serviços principais no mercado nacional, e abrimos aqui esses dígitos para designar aluguer de veículos. Acreditamos o valor do serviço, portanto, o preço do serviço, que é 300 mil kwanzas, e na conta do IVA liquidado, outros serviços, vamos creditar os 14% do IVA acrescido ao preço, portanto, os 42 mil kwanzas. Estes dois valores vão formar a fatura que vamos debitar na conta do cliente, 31 cliente, que é a ABK Limitada, um total de 342 mil kwanzas. Ora, a ABK fez o pagamento por transferência bancária, então vamos creditar a conta da ABK para, portanto, eliminar a dívida e vamos fazer o débito na nossa conta de banco.
portanto, os 342 mil kwanzas. Aqui registramos a entrada desse montante referente ao pagamento da fatura que nós emitimos ao cliente ABK. Estamos a olhar na perspectiva do locador. Agora, vamos olhar na perspectiva do locatário, neste caso da ABK. No caso da ABK, primeiro temos que reconhecer a fatura. Portanto, vamos creditar a conta do fornecedor, que é a Sociedade de Aluguer de Veículos. Vamos creditar o fornecedor o total da fatura, que é 342 mil kwanzas, sendo 300 mil, que é o preço do serviço, o valor do serviço, sem IVA. Vamos debitar na conta do custo, custo operacional, portanto, 75.221, que é renda de alugueres, mas especificamente aluguer, se tratando de um ativo móvel. E vamos restar aqui o valor do aluguel das viaturas. Agora, e o valor do IVA vamos registrar na correspondente conta de IVA suportado outros serviços, que é 34.513. Aqui registramos então a fatura. E depois nós, a entidade locatária, fizemos o pagamento ao nosso fornecedor. Portanto, vamos creditar a conta bancária da nossa empresa, no valor global da fatura, e fazemos o débito na conta do fornecedor. Assim, a dívida está paga. Aqui fizemos a contabilização da alocação operacional na perspectiva do locatário. Repare que, na perspectiva do locatário, o valor do aluguer, portanto, da viatura, foi registrado como custo, não é? Na 75.221, aluguer, portanto, da viatura. É dessa maneira que nós vamos fazer a contabilização da alocação operacional na perspectiva do locatário. Aqui embaixo uma nota muito importante. O IVA suportado nesta operação, o IVA que nós suportamos aqui, é dedutível para efeito de apuramento periódico do IVA. Ou seja, quando formos fazer o apuramento mensal do IVA, este IVA que nós suportamos nesta aquisição de serviço poderá ser deduzido. É dedutível. E o custo na 75.221, este custo que registramos na 75.221, é aceito fiscalmente como dedutível à matéria coletável do imposto industrial. Portanto, este IVA poderá ser deduzido, é dedutível, e este custo é aceito fiscalmente como dedutível à matéria coletável do imposto industrial. Muito bem, aqui tratamos da alocação operacional. E temos aqui agora um caso semelhante, mas referente à alocação financeira. Então, no dia 1º de janeiro de 2026, a Sociedade de Aluguer de Veículos Limitada cedeu à Sociedade ABK Consultoria Contabilística e Fiscal Limitada um veículo ligeiro para utilização nas deslocações desta, no caso da ABK, pelo período de 1 ano, ao fim do qual a viatura passará a ser propriedade da ABK Limitada, desde que seja cumprido integralmente o pagamento acordado. A quantia registrada da referida viatura no balanço 2025 da Sociedade de Aluguer de Veículos Limitada é de 9 milhões de kwanzas, correspondendo ao seu custo corrente. Então, o acordo foi celebrado por este valor, portanto 9 milhões de kwanzas, mais IVA à taxa de 14%. De igual modo, a entidade locatária, no caso a ABK, está sujeita ao pagamento de juros à taxa de 15% por esta alocação financeira. Portanto, o valor global é parcelável em até 12 prestações. Ora, aos 2 de fevereiro de 2026, a ABK Limitada pagou, por transferência bancária, a prestação do primeiro mês
de utilização da viatura. Então, o caso aqui é semelhante. O que mudou especificamente é que no final do prazo, a viatura passará a ser propriedade da ABCAP Limitada, ou seja, a entidade locadora, que é a sociedade de aluguer, vai conceder, vai transferir o título de propriedade desta viatura para a entidade locatária, a ABCAP. Com isso, todos os riscos e vantagens inerentes à viatura, portanto, passarão a ser da responsabilidade da ABCAP. Como é que vamos contabilizar isto na perspectiva da entidade locadora e na perspectiva da entidade locatária? Na perspectiva da entidade locadora, a alocação financeira, portanto, do caso que estamos aqui a analisar, será contabilizado do seguinte modo. Portanto, primeiro, nós vimos que a viatura no balanço de 2025 da entidade locadora, no caso a Sociedade de Aluguer de Veículos, está, portanto, no valor de 9 milhões de kwanzas. A quantia restada é de 9 milhões de kwanzas. Então, esse é o valor, portanto, é o saldo inicial que nós temos dessa viatura à data de balanço de 2025. Portanto, esta viatura, na contabilidade da entidade da Sociedade de Aluguer de Veículos, está registrada na conta 113, equipamento básico, porque, como podemos ver, esta entidade, portanto, usa as viaturas para prestar os seus serviços, ou seja, como o aluguer de veículos é uma atividade operacional desta entidade e as viaturas são, portanto, os meios com os quais esta entidade presta os seus serviços de aluguer de viaturas, então deverá entrar na conta 113, equipamento básico. É o que estamos a ver aqui, portanto, na 113 temos aqui o saldo inicial de 9 milhões, é esse que está lá no balanço 2025. Então, o primeiro passo deve ser fazer o desreconhecimento desta viatura, portanto, desse valor da viatura, da conta do imobilizado, e juntamente com o valor do IVA liquidado, portanto, que é de 1.260.000, ou 14% de 9 milhões, esses dois valores vão formar, então, digamos assim, portanto, a fatura ou o valor, portanto, do acordo entre a entidade locadora e a entidade locatária. Então vamos debitar esse global, esse valor de 10.260.000 na conta 372, que é, portanto, venda de imobilizado, com as devidas subcontas aqui. Estamos a vender, sim, um imobilizado, que é uma viatura, ao cliente, portanto, a ABCAP Limitada, mas em regime de locação financeira. Então vamos vender-lhe, o valor global é 10.260.000 kwanzas. Ora, feito o acordo, aqui registramos o acordo, como podemos ver, na perspectiva do locador, a ABCAP, na qual é de cliente, está a dever, ok? Está a dever à entidade locadora o valor de 10.260.000 kwanzas. Essa é a dívida da ABCAP para a quantidade locadora. Ou seja, nós, a entidade locadora, temos o direito a receber 10.260.000 kwanzas, portanto, fruto desse acordo de locação financeira. Ora, o exercício disse-nos que a ABCAP, até o momento, pagou apenas uma prestação, que é do mês de janeiro. No dia 2 de fevereiro, pagou a prestação do mês de janeiro. Então, estamos aqui a ver
Aqui uns cálculos para nos auxiliar. Portanto, o valor global desta operação é 9 milhões, que é a quantia registrada do ativo, o valor do ativo, no caso a viatura, que está lá no balanço, 2025, mais 1.260.000 kwanzas, que é o valor do IVA liquidado nesta operação. Nós, a entidade locadora, liquidamos o IVA. Portanto, e temos também os juros, que é 1.350.000 kwanzas, que é 15%, portanto, 15% desse valor, como está dito aqui no caso, não é? 15% do valor da viatura. Isto aqui vai dar o valor global, ok? Aquilo que nós temos que receber, nós, a empresa, vamos receber até ao final do contrato. E, como foi dito, portanto, esse valor é parcelável em até 12 parcelas. Vamos dividir por 12 meses, que vai dar mensalmente 967.500, sendo deste valor, portanto, 112.500 o correspondente aos juros. Então, mensalmente, a ABK vai conceder-nos, portanto, 112.500 a título de juros. Para nós, entidade locadora, é um proveito, vai ser restado na conta 66.1 juros. Esse dígito 6 é o que adicionei, portanto, criei esta subconta para designar juros de alocação financeira. Então, vou acreditar a 66.16 pelo valor de juros dessa alocação financeira e vou acreditar a conta 37.2, portanto, onde está registrado o valor da viatura mais o valor do IVA, a fatura no caso, a diferença entre o valor por parcela e o montante dos juros. Portanto, se nós fizéssemos, no caso, 10.260.000 kwanza a dividir por 12, em todo o caso vai dar esse valor aqui. Esse valor é o mensal. Então, 855.000 kwanzas é a primeira parcela desse valor, que nós vamos acreditar da conta 37.2, ok? E da conta 66.16 vamos acreditar 112.500, que é também a primeira parcela dos juros. Portanto, é 15%, 15% dos juros, portanto, é extraído do valor por parcela. Este aqui. Então, estes dois valores, portanto, o valor do juro por parcela, mais o valor, portanto, da fatura, ok? Da fatura por parcela, portanto, vai somar 967.500, que vai entrar no nosso banco, na qualidade de entidade locadora. Isto é que nós vamos receber do nosso cliente, a ABK Limitada, a título de primeira parcela referente ao mês de janeiro. Isto significa dizer que nos meses seguintes, até a conclusão do acordo, vamos continuar a receber, portanto, 967.500, caso o nosso cliente, a ABK, continue, portanto, a fazer o pagamento por esta parcela, não é? Caso queira fazer o pagamento desse montante por parcelas iguais, porque se ele decidir também pagar por parcelas diferentes, isto é critério do cliente. No entanto, se decidir pagar a dívida por parcelas iguais, então mensalmente nós vamos continuar a receber o mesmo valor, que é 967.500, que vai entrar na conta bancária, sendo desse valor sendo 112.500 de juros e 855.000 kwanzas, portanto referente ao valor digamos, ao preço, não é? Portanto, que inclui
a quantia é registrada do ativo, mas o IVA liquidado nessa operação. Portanto, o valor da fatura aqui. Então, desta maneira, aqui nós registramos essa locação financeira na perspectiva do locador. Como pode ver, na perspectiva do locador, portanto, temos que fazer o desreconhecimento do imobilizado locado, temos que desreconhecer e, portanto, atribuir ao nosso cliente ou à entidade locatária que nos fica a dever. E esta, portanto, fica comprometida a fazer os pagamentos, portanto, consoante o nosso acordo. Acordamos que este pagamento pode ser feito em até 12 parcelas iguais. Muito bem. Agora, como é que ficaria essa alocação financeira na perspectiva da entidade locatária, neste caso da Backup Limitada? Vamos lá ver. Então, para a entidade locatária, que é a Backup, em princípio, devemos reconhecer a dívida que nós temos para com a entidade locadora. Então, nós devemos, portanto, é uma forma de empréstimo por locação financeira, por isso está na conta 334. Portanto, uma dívida que nós temos com a entidade, a sociedade de aluguer de veículos, portanto, no valor de 10.260.000 kwanzas. Aqui está lá, portanto, o valor do imobilizado, mas o valor do IVA, os 14% do IVA, está aqui. Nós devemos este montante, vamos creditar, então, a 334, empréstimos por locação financeira, acreditamos, e vamos debitar na 114, imobilizado corpóreo, portanto, o valor do ativo, os 9 milhões, portanto, que é a quantia restada do ativo, os 9 milhões, e a parte do IVA vamos debitar na 34.512, IVA suportado, mês fixo investimento, 1.260.000 kwanzas. Então, aqui nós reconhecemos de um lado a dívida para com o nosso portanto, com a entidade locadora, temos dívida com ela, está aqui, acreditamos, e também reconhecemos o ativo. Portanto, aqui houve entrada de um ativo na nossa contabilidade, né? Na 11.4. E registramos, portanto, o IVA suportado nessa operação. Muito bem. Primeiro passo é isto, reconhecer a obrigação, o passivo, e reconhecer, portanto, o ativo, ok? Na nossa contabilidade. Muito bem. De seguida, então, vamos pegar a parcela número 1, a primeira parcela. Vamos creditar o nosso banco no valor de 967.500, ok? Creditamos, sendo 112.500, vamos debitar na conta 76.15, portanto 76.1 é juros, não é? 5, este dígito, eu abri esta subconta para designar juros de locação financeira. Então debitamos na 76.15, portanto o montante de juros que nós vamos pagar. Para nós, entidade locatária, os juros que nós vamos pagar é um custo, diferente da entidade locadora. Os juros para eles foi proveito, ok? Então há uma diferença no tratamento. Portanto, do nosso banco sair 967.500, sendo uma parte deste valor correspondente aos juros, portanto, dessa alocação financeira, e o restante, então, é a parte, portanto, da fatura, né? É a parte do valor da dívida que nós temos com a entidade locadora. É que nós fizemos o pagamento da primeira parcela, operação número 2. É tudo? Não. Ora, nós suportamos IVA, ok? Nesta aquisição, portanto, em regime de locação financeira. No entanto, como veremos mais adiante, aqui os números 1 e 2 do artigo 24 do Código do IVA falam sobre exclusões do direito à dedução. Então, estes números dizem que, no caso de
bens adquiridos em regime de locação financeira, estes estão excluídos do direito à dedução do IVA. Não, portanto, o IVA suportado numa operação de locação financeira não pode ser deduzido, exceto se este bem, portanto, for, fizer parte da atividade operacional da empresa. Ok? Exceto se fizer parte da atividade operacional da empresa. É assim que diz o Código do IVA, o artigo 24. No entanto, para a entidade ABK Limitada, a aquisição desta viatura, portanto, esta viatura não faz parte da atividade operacional da empresa, ou seja, a ABK não adquiriu esta viatura para vendê-la, não, ou muito menos para alugar também, não. Adquiriu esta viatura para uso próprio, portanto, ou dos seus colaboradores, é para utilizar nas suas deslocações. Sendo assim, portanto, o IVA suportado nesta aquisição, por regime de locação financeira, esse IVA não poderá ser dedutível. Este IVA não poderá ser deduzido. Não é dedutível. Não é dedutível por quê? Porque, portanto, esta aquisição, este bem adquirido, portanto, será de uso próprio, ok? Por parte da entidade. Não será, portanto, nem vendido ou não vai fazer parte das atividades operacionais da empresa, não é? Diferente, por exemplo, da sociedade de aluguer de veículos. Por quê? Porque esta sociedade, as suas viaturas, eles utiliza nas suas atividades operacionais, ele aluga. Então, no caso destas, se fosse este caso, então o IVA suportado poderia ser deduzido. Mas no nosso caso, a ABK, esse IVA não poderá ser deduzido porque essa viatura destina-se a uso próprio pela entidade. Não se destina nem à venda, muito menos, portanto, à prestação de serviço, muito menos ao aluguer, não. Sendo assim, o IVA suportado não poderá ser deduzido. Ora, como o IVA não poderá ser deduzido, qual o tratamento é que nós vamos dar a este IVA? Se o IVA suportado, ok, não puder ser deduzido, conforme o código do IVA, então o que fazer com o mesmo? O PGC, portanto, Decreto 82/01, de 16 de novembro, na página 53, portanto, na nota explicativa da conta 3451, IVA suportado, e também na página 30, portanto, no ponto 2.5, existências, ao falar de critérios para reconhecimento de existência, deixa claro que se um IVA suportado numa operação não puder ser deduzido, então o que deve ser feito com esse IVA? Devemos imputar esse IVA às contas das respectivas aquisições. Ou seja, no caso da ABK, adquiriu, portanto, a viatura e suportou este IVA. Este IVA não poderá ser deduzido pelas razões já apontadas. Então, este valor do IVA deverá ser imputado, deverá ser registrado na conta da respectiva aquisição. Então, vamos creditar da conta, vamos tirar da conta do IVA suportado e debitar na conta do imobilizado corpóreo, na conta da viatura. Vai compor o custo de aquisição desta viatura. Por quê? Porque este IVA não poderá ser deduzido. É por isso que temos esta operação número 3, por contrapartida a 11.4. Muito bem. E temos aqui uma nota importante. Ao final do exercício, ou à data de fecho, esta viatura deverá ser amortizada. Sim. Assista à videoaula 003, que trata das amortizações sistemáticas e extraordinárias, na minha página Facebook, ou então pode solicitá-la via WhatsApp, número 926 330645. Ou seja, esta viatura, sim, deverá ser amortizada
ao final do exercício ou à data de fecho. E o que diz o Código de Imposto Industrial sobre este ponto? Os números 1 e 2 do artigo 32 do Código de Imposto Industrial dizem o seguinte: os bens e elementos amortizáveis adquiridos através de contrato de locação financeira são amortizados pelas respectivas entidades locatárias, muito bem, sem alterar o regime de amortização que vinha sendo seguido pelo locatário. Aí está. Então, são amortizados, quem vai amortizar é a entidade locatária. No caso aqui a backup, ao adquirir esta viatura, deverá amortizá-la, perfeito. No entanto, não precisa alterar o regime de amortização que a backup vem seguindo. Okay? Não precisa alterar, por exemplo. Isto significa dizer que se até o momento, até antes da aquisição desta viatura, a backup tem utilizado o método das cotas constantes, logo, com esta aquisição, não precisa alterar, portanto, o método de amortização deverá continuar com o mesmo regime de amortização. Então, na perspectiva do locatário, da entidade locatária, resumindo, portanto, a locação financeira deverá ser contabilizada do seguinte modo. Primeiro, reconhecer o passivo, a obrigação, a dívida que nós, a entidade locatária, temos para com a entidade locadora e reconhecer o ativo, dar entrada ao ativo na nossa contabilidade. Perfeito. Depois efetuamos o devido pagamento, sem descurar, portanto, o juro envolvido, que para nós é um custo. Efetuamos o pagamento. E, não menos importante, o IVA que nós suportamos nessa aquisição, porque não poderá ser deduzido, então não é dedutível, em função do que diz o artigo 24 do Código de Imposto Industrial, do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, no Código do IVA. Então, como não poderá ser deduzido, então o que vamos fazer com ele? O PGC orienta que devemos, portanto, registá-lo na conta da respectiva aquisição. Então, vamos anular essa conta do IVA e mandar o valor para a conta da viatura. Portanto, desse modo, contabilizamos a alocação financeira na perspectiva do locatário. E falamos também, portanto, em linhas sucintas, sobre os principais aspectos fiscais das locações, onde vimos, portanto, a aplicabilidade do artigo 24 do Código do IVA, portanto, conjugado com o que está estabelecido no PGC, quando o IVA suportado não pode ser deduzido, qual deve ser o tratamento, e também acabamos de referir o artigo 32 do Código de Imposto Industrial para aqueles bens amortizáveis, portanto, adquiridos pela entidade em regime de locação financeira, que sim, devem ser amortizados, seguindo o mesmo regime de amortização que a entidade já tem vindo a utilizar. Até aqui, tratamos, portanto, da locação operacional e locação financeira. Conto consigo na próxima aula. Portanto, vamos falar sobre amortizações. Tudo o que precisa saber sobre as amortizações. Até breve.